Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de convidar as pessoas a tomarem os seus assentos, porque agora a gente vai dar início ao nosso terceiro painel do seminário Saberes e Tecnologia Salvando Vidas. O nome dessa terceira parte do nosso evento é O uso de dados da comunicação para ampliação do território de influência. Nós vamos começar com uma palestra. Para isso, então, eu gostaria de convidar aqui à frente Magno Martins. Ele é formado em produção multimídia, pós-graduado em marketing digital pela BI International e, atualmente, mestrando em estudos de linguagem pelo Cefet Minas. É professor, consultor e profissional independente em marketing digital e comunicação digital e atua como digital planner no Cinemascope. Magno vai falar para nós sobre a comunicação como ferramenta de impacto e mobilização social. Com você, Magno. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos. Matheus, obrigado, viu? Bom, como é que eu faço para passar? Só apertando aqui, né? Eu vou esperar o rapaz colocar ali um pouquinho. Bom, enquanto isso, para eu não perder muito tempo, e até mesmo eu respeitar o tempo das pessoas, né? Eu vou colocar um cronômetro aqui. Até porque, né? Vamos usar a tecnologia a favor. Então, gente, prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Dilma pelo convite. O convite da Dilma veio num dia muito intrínseco da minha vida, porque foi logo no dia seguinte eu passei por uma baita crise existencial sobre digital, sobre marketing digital, sobre comunicação. Falei, tá tudo errado, todo mundo fazendo isso tudo errado, a gente precisa repensar tudo isso. E aí eu falei, é uma boa oportunidade de trazer aqui algumas reflexões, porque eu acredito muito que a gente precisa repensar essa comunicação, esses meios digitais, que a gente pode desenvolver, justamente porque parece que a gente foi empurrado para esse digital, de uma forma que a gente entra lá e não sabe o que vai fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode contribuir, né? E aí, o Matheus já falou sobre mim, de vez em quando eu coloco essas telas assim, só mesmo para o pessoal, né, saber, né, quem sou eu, de onde eu caí de paraquedas, já estou há 15 anos nesse mercado de comunicação. E aí eu venho aqui com algumas provocações mesmo para a gente pensar esse alto da comunicação, essa influência, como que a gente pega esse digital e traz para as nossas vidas, e principalmente dentro desse contexto que nós estamos aqui hoje, o que a gente pode fazer pelo outro, para o outro, mas principalmente com o outro. Eu acho que é o com que é o mais importante, porque a gente trazer esse envolvimento, né, daquilo que a gente tem. E aí, essa questão do comunicar, né, quando a gente vai pegar as teorias de comunicação, o ser humano no centro do diálogo, o receptor, o emissor, aquela coisa toda. E aí eu fico pensando assim, será que a gente realmente, com esses meios digitais, a gente está comunicando, a gente está se conectando com o outro, do outro lado da tela, né? Então, são coisas que é importante a gente refletir, principalmente por conta desse contexto de pandemia que nós passamos e que todo mundo foi para a tela, praticamente. Quem teve a tela como disponibilidade ali para estudar, para trabalhar e tudo mais. E aí eu venho aqui com essa indagação. Que comunicação que é essa? O que a gente está fazendo? Porque eu não sei mais quantas ferramentas a gente precisa criar, que a gente precisa cultivar, que a gente precisa aperfeiçoar para a gente comunicar com o outro. Veio a TV, aí veio o rádio, aí vem a internet, aí vem o celular, igual a Marisa, a moça que estava aqui falando de voluntário, né? E aí, isso aqui é praticamente um rastreador também, né? Se conecta com o mundo, mas te rastreia em todos os lugares. E aí, a gente precisa entender quantas ferramentas a mais precisa para a gente saber falar com o outro. E o falar não é só falar com a boca, mas é ouvir. A gente está ouvindo muito pouco. Muito pouco. E aí, traz, em meio de tantos esses contextos, e aí porque de uma das crises que eu tive, que eu falei logo no início, a gente está construindo uma torre de Babel, né, nos meios de comunicação. Tem Instagram que faz isso, 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 isso. Tem YouTube que faz isso, isso, isso. E aí parece que com tantas linguagens, a gente está perdendo o básico. O olhar, o olho no olho, o ouvir, o falar. Porque a tela, ela aproxima, mas ela também distancia.
Ah, mas aí tem a questão da semiótica, quando eu faço um vídeo e ele é todo retangular, e aí eu estou comunicando com as pessoas ali, e a pessoa do outro lado se sente pertencida. Será? Será que as lives realmente trouxe essa aproximação? Né? Então, pensar nessas torres de Babel e, principalmente, essa teoria que as pessoas tanto falam, a transformação digital. Tudo se transformando, tudo se digitalizando. Ai, depois da pandemia, entre aspas, né? Porque não acabou nada ainda. Aí a gente entende que transformação tem transação e tal. A gente não está nem entendendo os conceitos que a gente está sendo empurrados cada vez mais. E a gente tem que entender quem somos nós no meio de tudo isso. Por quê? Uma coisa é quando você se insere no digital, porque temos a exclusão digital, mas também, ao mesmo tempo, é como que a gente vai permear nesse digital. Quem somos nós nesse digital? Quem sou eu com as minhas dores, com as minhas necessidades? O que eu posso fazer para contribuir com o outro? Tá? E aí, se fala muito dessa questão da humanização do digital. E aí, é uma coisa que eu vim bater na tecla, que humanizar o digital não é fazer peça com um rostinho bonitinho, não, gente. Humanizar é ouvir. A gente já passa por um movimento no digital, eu que já trabalho com esse digital já tem muito tempo, de cada vez mais questionar e duvidar do que ter certezas. Tem muita gente tendo certezas e está esquecendo de fazer o básico humano, que é o questionar. E aí, quando a gente vai falar da humanização, aí as pessoas falam, inteligência artificial, a robotização, não sei o que tem, coleta de dados. É simplesmente quem somos nós no meio de tudo isso. E aí, começa a se criar diversos ruídos. Por quê? Porque as pessoas querem acompanhar algoritmos, algo com ritmos, que os ritmos nem são nossos, que é a questão das tendências, a questão da projeção do futuro. A gente já está com crises de ansiedade, com tanta coisa acontecendo pessoais, e aí a gente tem que se preocupar lá na frente. Como que vai ser minha comunicação? Como que vai ser isso? Se não está consolidando agora, lá na frente vai ser uma bagunça. E quem diz que agora não é uma bagunça? Quantas mídias sociais estão aí? Quantos canais? Quantas comunidades? Quantas coisas já tem e a gente não está conseguindo comunicar o básico? Foi o que eu vi aqui na palestra do painel, aqui agora há pouco. Ferramenta existe, mas a gente não está conseguindo olhar para elas de uma forma humanizada. E aí, de fato, eu gostaria de saber quando que nós seremos o centro das nossas comunicações. Isso é muito importante a gente entender, porque a gente sempre vai projetar, ter essa ideia que o Instagram vai resolver, o WhatsApp vai resolver, o YouTube vai resolver, o digital vai resolver. Não vai resolver. Se a gente não souber quem somos nós no meio de tudo isso, não vai ter futuro, não vai ter como que a gente vai se visualizar no meio de tanta transformação. E aí, vim aqui hoje para trazer para vocês 2 cases, para a gente pensar em como que a gente pode humanizar a questão de um simples conteúdo. Tem um canal que chama Terapia, que é basicamente um canal que é feito por um casal, que é o Lucas e o Alex, que vão na casa das pessoas e as pessoas começam a lavar começam a lavar a vasilha e contam as suas histórias. Gente, é básico. E aí as empresas gastando bilhões e bilhões de comunicação, e aí é ouvir o outro, é ativar esse storytelling, é o escutar. E aí eu vou pedir para o Edgar tocar esse vídeo para a gente, que é a história dessa moça aqui. Não sei se eu vou dar tempo de passar tudo, porque é um videozinho de 7 minutos. Aí, quando eu pedir para ele parar, eu vou continuar a conversa, tá? Porque é algo que a gente precisa ver que é simples. Não é criar uma campanha gigantesca, gastar um rio de dinheiro, não. Às vezes a gente só precisa ouvir as pessoas. Vamos lá. Desistir não foi uma opção em nenhum dos momentos. Eu nunca pensei que eu ia morrer por causa do câncer.
exames. Quando foi final de janeiro, eu cheguei em casa e, sem querer, eu bati a Bíblia em cima. E aí eu senti uma bolinha. Eu falei, ué, que estranho. Essa bolinha não estava aqui. No outro dia eu fui no pronto-socorro. A médica falou, nossa, certeza que você não tinha sentido ainda essa bolinha? Ela falou, olha, já é uma bolinha grande, já tem uns 4 centímetros, mas como ela está bem móvel e ela se mexe, provavelmente não é nada. Eu falei, então tá bom, ótimo, não vai ser nada. Mas procure o seu ginecologista. Consegui, fiz os exames, peguei o exame e fui pro trabalho. Cheguei lá, eu falei, não, eu vou abrir porque se for, já vamos resolver. Abri e estava escrito carcinoma. E aí eu digitei no Google, carcinoma. E aí apareceu bem grande um câncer de mama enorme escrito. E aí eu lembro que me deu uma tontura muito grande, muito forte. E eu falei, bom, é verdade, agora a gente precisa resolver. Eu fui uma pessoa que eu não sei se era uma questão de defesa, eu não dramatizei. Então eu chegava com as pessoas e falava, ó, seguinte, amanhã eu não vou estar aqui na aula porque eu estou com tratamento de câncer. E aí as pessoas ficavam me olhando assim, você está falando desse jeito? Eu falei, gente, descobri, a gente tem que tratar e vamos lá. Porque eu considerei que fosse uma gripe. Então eu não deixei que o câncer parasse a minha vida. Eu acabei descobrindo que a quimioterapia tem várias medicações. Eu comecei com a vermelha, que é uma medicação muito forte, que é a que causa a queda do cabelo de todos os pelos do corpo, o enjoo, e aí tem o efeito psicológico da queda de cabelo. Gente, eu vou pedir para parar para continuar a nossa conversa, tá? Ô, Edgar, você volta para a gente a apresentação? Gente, é basicamente a filmagem na cozinha da casa da pessoa. Os dois... Oi? Não, então, os dois criadores de conteúdo saíram da zona de conforto de casa. Eles, lá no canal deles, depois vocês entram, tem um link que você cadastra a sua história. Gente, olha a escuta ativa. Não é nada do tipo, nossa, vamos elaborar uma campanha 360 e vão pegar a televisão, não vão pegar isso, empresta, tá. Gente, é ouvir pessoas. E aí, a gente voltando aqui, eu quero ver como que, por uma simples linguagem, a gente se conecta com as outras pessoas, porque quando vocês vão nos comentários, vocês vão ver as pessoas se identificando, as pessoas agradecendo, as pessoas dialogando entre elas ali pelos comentários. No meu ponto de vista, desses 15 anos que eu tenho de comunicação digital, trabalhando com marketing digital, é aqui que está o melhor retorno que a gente pode ter. São as interações das pessoas se identificando com o conteúdo, sabendo que aquilo foi feito para ela de alguma forma, e ela se conecta com aquilo. Aí não, muitas empresas preferem. Vou pegar, sei lá, um orçamento de 200 mil, vou distribuir nisso, e acho que a gente comunicou. Não, é uma coisa de construção, a curto, médio, longo prazo. E aí você vê que, olha, tem um comentário que eu deixei até em destaque aqui, eu vou ler, que é: parabéns, aprendi mais um pouco, mandei esse vídeo para minha esposa, ela está passando por isso pela 2ª vez. Aliás, estamos juntos. Ela é o bem mais precioso que eu tenho, ela é forte igual a você. Deus te abençoe. Isso daqui, gente, isso aqui é muito comum. Eu já trabalhei fazendo comunicação para um hospital de quimioterapia, de radioterapia. As pessoas têm muito medo de se expressarem, porque tem a questão do preconceito, do medo do outro saber que tem câncer, seja qual for. E aí, quando você vai vendo que as coisas vão despertando emoções, muda o cenário. Então, a gente precisa mudar esse olhar do digital. Não é só fazer post, vídeo seco, vídeo institucional. Não, a gente tem que falar com as pessoas. Tem um outro case que eu trouxe, que é o Inumeráveis. Eu não sei se vocês conheceram esse case, esse projeto maravilhoso da Ana Arantes. Esqueci o nome da responsável, desculpa, gente. Mas ela criou um site onde as pessoas contam as histórias dos seus familiares ou amigos que foram vítimas da Covid. É um site que você preenche um cadastro, coloca as informações
E aí, claro, ela tem uma equipe de voluntários que vai entrar em contato, vai ver se a história é verídica, vai fazer uma investigação. Então, da gente entender que tem como a gente humanizar isso, mas na prática, no olho a olho, no ouvido aberto. Não é só, eu vou criar uma página de Instagram, eu vou criar só um canal do YouTube, eu vou pegar o vídeo que está lá passando na televisão, vou colocar aqui. Não, isso não é comunicar na internet. As pessoas, principalmente, da gente entender que tem esse impacto, que tem essa influência, as pessoas querem ser acolhidas. Entender que aquilo foi feito para elas. E, principalmente, o diferencial quando for com elas. E isso é muito importante, porque tem essa coisa volátil do digital, que é só pegar e fazer, todo mundo pode fazer. O ferramental é mesmo. Todo mundo consegue criar um perfil. Todo mundo consegue criar uma conta. Mas como que vai dialogar, ou falar menos, ou ouvir mais, é a chave do negócio. Então, e aí, tem aqui a história do Ademar, que aí a pessoa, né, publicou, escreveu tudo lá, e depois alguns recortes de todas as histórias que estão lá, tem milhares, tem muitas histórias, vai para o Instagram. E aí as pessoas, mais uma vez, vão para onde? Para os comentários. Vou conhecer. Que bom conhecer sua história. Igual aqui, ó. Não conheci, mas rendo homenagem à sua vida e dedico meu carinho àqueles que deixou. Aí a própria filha fala, meu amor, minha saudade eterna, pai. O digital ele não precisa ser seco, ele não precisa ser frio, mas depende da forma que a gente utiliza, depende da forma que a gente visualiza e se também queremos ter esse canal aberto. Porque o que eu vejo muito, que foi um dos motivos das minhas crises que eu tive quando a Dilma me chamou para fazer aqui com vocês, não foi nem porque a Dilma me chamou, não, gente, porque eu comecei a repensar esses 15 anos de mercado, eu falei assim, não, tá legal. A gente precisa melhorar. A gente pode ouvir mais o outro. E aí, né, vi isso como uma oportunidade de trazer para vocês esses exemplos. E aí, dos nossos próprios antepassados já faziam isso, contar histórias. Né, o povo lá das cavernas acendia as fogueiras, contavam suas aventuras ali ao redor. Aqui é um reflexo disso. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. E isso é muito legal. Não, mas vamos fazer uma live. Aí lá na minha casa, eu abro a câmera, falo. Não ouço ninguém, não interajo com ninguém. É isso, beijos. É o que mais acontece. Não é assim que deveria ser. E aí também, de fato, quando nos conectaremos com o outro para além das telas. Porque tem ainda os discursos falando, o digital veio para salvar, para integrar. Que salvamento que é esse? Que integração que é essa? Se já não é nem incluso, nem todo mundo tem acesso, igual a Marisa falou, vai vir um 5G aí, que vai mergulhar a gente numa conexão mais ágil. Mas será que a gente está precisando de agilidade? Será? Será que a influência vai vir nessa agilidade? Os impactos que a gente tanto espera com os nossos trabalhos, seja um trabalho voluntário, seja na temática que for. Será que é a agilidade que a gente quer? Será que a gente não está precisando humanizar mais? Entender que não é só fazer por fazer? E aí, fica aqui. Vou até abrir para perguntas, que vai dar tempo, hein? De fato, quando teremos mais propósitos de impactar com responsabilidade e principalmente afetividade? Temos aí casos de burnout, da galera que produz conteúdo para a internet, que está saindo da internet porque não aguenta mais. Mas será que não é por todo um processo de aceleramento, a gente não está esquecendo de ser gente? De olhar no olho, de agradecer, de conversar, de ouvir. Isso, no meu ponto de vista, é o mais importante. Vou abrir para perguntas, quem quiser trocar uma ideia aqui. Eu tenho 2 minutos e 20 segundos, consegui cumprir direitinho, tá vendo? Tá aqui que depois é um QR Code para quem quiser se conectar comigo, conversar comigo e tudo mais. Bora para perguntas. Quem? Você? Não, eu vou.
Quer que eu vou? Pode. Boa tarde para todas e para todos. Magno, meu fraternal abraço, que brilhante fala, parabéns mesmo. E não sei se seria uma pergunta, é uma brevíssima reflexão, tá? Porque, infelizmente, como a gente corre contra o tempo, a tecnologia também nos faz chegar onde você nos trouxe até aqui. Você nos conduziu, né, a caminhos que, diversamente, pouquíssimos momentos a gente é capaz de parar para pensar que a tecnologia está nos escravizando e nos deixando deixar de ser humanos para ser simplesmente máquinas. Então, assim, primeiro eu queria parabenizar você. Eu sou professora das Dores, assistente social, voluntária, né, há 40 anos, em causas sociais diversas, mas eu queria te dizer o seguinte: quais outras oportunidades para a gente te ouvir? Podem me convidar mais, que eu virei com todo carinho, mas é exatamente isso. O que eu sinto que o digital traz para a gente, ele traz algumas facilidades. E para quem consegue realmente administrar ou então manipular, né, como que funciona por detrás, a gente vê o tanto que isso pode trazer consequências. Gente, eu já trabalhei para cliente ruim. Não tem vergonha de falar sobre isso. Aprendi. Principalmente aprendi a não pegar esses clientes ruins mais. Porque tem discursos, tem muita coisa que está por detrás que a gente vai aprendendo e aí a gente tem que ampliar esse olhar. Só que aí eu sempre questiono. A gente está lá no Cefet, a Dilma, o Matheus e eu. A gente fala muito de letramento digital, como que a gente vai levar esse letramento para as pessoas, as ferramentas, como utilizar da melhor forma, etc. e tudo mais. Mas, sei lá, será que tem um letramento humano no meio disso? Entende? Da gente se colocar no lugar do outro, mas ao lado do outro também, sabe? De ouvir, de falar assim, poxa, posso te ajudar nisso, tenho essa visão, tenho essa expertise para somar. E, às vezes, o digital, as pessoas vêm falar que vem para substituir. Gente, não substitui. E não vai substituir. Então, isso para mim é muito tranquilo. Por isso que eu saí da minha crise. Não larguei nada. E é isso. Tem espaço para mais uma pergunta? A moça levantou lá atrás. Não me matem. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns, Magno. Eu gostaria de colocar uma experiência que, no ano de 2000, ou seja, há 22 anos atrás, que a gente não estava assim, com essa questão ainda digital, eu estava em Governador Valadares e o plano de saúde lá, GV Clínicas, estava tendo uma superutilização. E aí, uma cientista social lá, que trabalhava, eles contrataram. O que está acontecendo? Por que essa superutilização? Porque um usuário vai em 3 ginecologistas em um mês, em ginecologistas diferentes. E ela foi fazer uma pesquisa, e aí chegou-se à conclusão que essas pessoas buscavam, porque elas queriam ser ouvidas. Então, elas iam em um, iam em outro, não era porque não gostavam do profissional, elas estavam querendo ser ouvidas. Aí, o que a GV Clínicas, na época, o plano de saúde, teve a sacada? Contratou, eu sou psicóloga, contratou alguns psicólogos e pegou esses pacientes, esses usuários, né, do plano, para terem um número X de sessões, acho que, se não me engano, eram 10 ou 15, e para ouvir, né, e ofertou para essas pessoas. Resultado, caiu assim drasticamente essa busca por esses profissionais. Então, assim, o que me chama a atenção, isso há 22 anos atrás. Então, a gente vê como que, e hoje, né, com essa questão do mundo digital, como que isso está se agravando cada vez mais. Ou seja, há 22 anos as pessoas já estavam querendo ser ouvidas. Então, eu te parabenizo muito o seu trabalho. Viu? Parabéns e vamos nos comunicar melhor. Vamos nos comunicar melhor, exatamente. E é bem isso mesmo. Até mesmo a gente entender que tem esse excesso de mídias, né, de conexões, e TikTok, Instagram, Facebook, se a gente parar para pensar, essas ferramentas não pensam na gente. Elas querem lançar para monetizar, ganhar dinheiro, e estamos nem aí. Mas será que também a gente não está carente demais e fica em todas essas mídias buscando essas atenções?
Fica a reflexão também. Beleza? Valeu. Magno, por favor. Só queria fazer uma observação sobre isso. Posso estar sentada, né? Eu fui uma pessoa muito criticada eu fui uma pessoa bem criticada no meu círculo de convívio por ter uma certa resistência a essa tecnologia, que eu vi um distanciamento das pessoas, uma falsa impressão de aproximação. Eu bati muito nessa tecla, por fim eu calei. Até que um dia uma pessoa claramente virou para mim e falou assim, eu mando a mensagem, porque eu não quero ficar ouvindo ninguém. Eu falei assim, aí está o problema, as pessoas estão precisando de ser ouvidas. E isso me chateou, me entristeceu muito, que hoje eu vejo ninguém quer dar ouvido, escutar o outro que está carente, precisando de ser ouvido. Isso foi uma coisa assim, e eu procuro ser zelosa nisso. Aí eu brinco assim, você não quer falar, mas vai ouvir a minha voz. Eu mando mensagem de voz. Não, aí para e pensa que as ferramentas agora estão acelerando os áudios. Olha que loucura! Só finalizando, uma outra coisa, um tempo mais recente, que me chamou a atenção numa reportagem, foi exatamente esse mundo tecnológico que você comunica com o mundo inteiro, mas à noite você fecha seu aparelho e você está sozinho. Basicamente é isso. Né? Tá vendo? Nós. Humanização. Vamos ouvir mais. Quanto mais a gente ouvir, mais a gente vai ajudar o outro. Licença. Obrigado. Colega Magno Martins despertando interessantes reflexões no grupo aqui hoje. Valeu, Magno. E agora eu quero convidar aqui à frente para a nossa próxima palestra, Diego Ferreira. Ele vai falar para nós sobre o desafio das organizações de sociedade civil em ampliar território de influência com poucos recursos. Quais ferramentas usar? Diogo Ferreira tem experiência em comunicação estratégica no LinkedIn, networking e social selling. É responsável pela comunicação estratégica e gestão de comunidade da Rede Cidadã e Newton Carreiras no LinkedIn. Já apoiou diversas empresas, organizações nacionais e internacionais a utilizar a plataforma de forma efetiva, gerando, assim, impacto social. Bem-vindo. Bem, olá, pessoal. Muito obrigado por receber. Eu quero agradecer a Mônica pelo convite, por ter me apresentado a uma amiga, por ter me dado a oportunidade de apoiar eles também de alguma forma. Eu sei que muitos de vocês atuam com impacto social ou fazem parte de organizações ou empresas sociais. Então, eu acredito que o que eu vou mostrar aqui para vocês é algo efetivo em diversos aspectos que pode ajudar o trabalho de vocês também. Vou falar um pouquinho de mim rapidinho. Eu, como ele falou, me chamo Diego. Eu sou especialista, basicamente, em comunicação no LinkedIn e desenvolvimento de negócios. Eu já gravei podcasts sobre esse tema. Os podcasts que eu já gravei são com foco em instituições de ensino, startups, empresas. Porém, muita organização social me chama para poder falar sobre a plataforma. Talvez porque eu trabalho em uma organização social, mas eu já treinei quase 60 organizações sociais a utilizar a plataforma de forma efetiva. Por quê? Porque tanto no Brasil quanto fora, elas não sabem muito bem como utilizar a plataforma para poder gerar impacto e para poder ajudar nos negócios também, já que organizações sociais precisam sobreviver, precisam de capital, de, enfim, apoio de alguma forma. Então, basicamente, é isso que eu faço. Rapidamente, o primeiro passo, obviamente, é ter um perfil lá. Quando eu comecei a trabalhar na Rede Cidadã, a gente criou uma cultura muito grande de entender que todo colaborador, todo voluntário, todo funcionário da organização, que hoje tem mais de 200 funcionários, tinham que ter um perfil lá. Isso era extremamente necessário. Por quê? Porque, no caso, as pessoas que estão dentro da organização, elas são colaboradoras, mas elas também vestem a camisa, né, da organização e da empresa. Então, quanto mais elas estiverem lá na plataforma, mais resultados vai gerar. Então, o primeiro passo para uma organização social ou empresa social é, né, ter um perfil dos seus colaboradores lá. Então, é essencial que, né, que vocês tenham um perfil. Agora, basicamente, o que é o LinkedIn, no caso assim, de vocês, mas no caso geral. Quando o LinkedIn foi feito, ele era basicamente uma cabide de emprego, né? Então, as pessoas iam lá para procurar uma vaga, ou divulgar um currículo, etc. Hoje, nas empresas, startups, organizações sociais assim, de maior tamanho,
você tem setores internos dentro das empresas que só trabalham com LinkedIn. Por exemplo, marketing, RH, recrutamento. Então, está todo mundo lá focando na plataforma, porque sabe que os resultados voltam de alguma forma. E isso vale também para as organizações sociais. Mais para frente, eu vou explicar o porquê a plataforma é tão importante para isso. No caso da organização social, aqui tem, no caso de uma empresa, mas uma organização social ou uma empresa que gera impacto social. Pelo LinkedIn, por exemplo, você pode conseguir voluntários de alta qualificação. Então, se você tem uma organização social que está precisando de apoio em uma área muito específica ou mais técnica, por exemplo, a possibilidade de você conseguir um voluntário lá é muito grande. Tanto que a rede e parceiros da rede conseguem voluntários no LinkedIn facilmente. Pessoas extremamente capacitadas, muito capacitadas, e que querem gerar impacto social e também querem melhorar sua imagem para o mercado de trabalho. Tem essa questão. Se você é voluntário, particularmente em uma plataforma como o LinkedIn no mercado, quando você faz o trabalho voluntário, é muito bom para você, especificamente, e também para quem você apoia, mas para você é melhor ainda, porque sua imagem melhora para o mercado. Então, o LinkedIn é uma plataforma ótima de prospecção de voluntário, no caso de vocês, e também de prospecção de parcerias, investimentos também. Ou venda de serviços, caso a empresa social ou a organização social venda algum tipo de serviço, ofereça serviços. Vou passar alguns números importantes, para vocês entenderem mais ou menos o impacto. O LinkedIn atualmente tem 810 milhões de usuários, isso aí esse número é muito atualizado. São 310 milhões ativos mensalmente, então é uma das redes mais engajadas que tem. O pessoal realmente é muito engajado, principalmente se a pessoa estiver representando uma empresa. Isso torna ela 1000 vezes mais engajada, porque ela está lá realmente para desenvolver atividades para a empresa no qual ela está atuando. Então, por exemplo, se você quer de uma organização social e quer entrar em contato com o setor de impacto social dentro de uma empresa, a possibilidade de você conseguir fazer isso pelo LinkedIn é gigantesca, porque lá você tem setores internos dentro de empresa que utilizam bem a plataforma para isso, né, pelo networking. No Brasil, são 55 milhões de usuários, então o brasileiro particularmente usa muito bem o LinkedIn e as empresas dão um valor gigantesco à plataforma também, e as organizações sociais estão começando também a dar esse valor. Aqui são alguns números também que são importantes. 56% das ONGs de todo mundo tem uma página no LinkedIn. Vale lembrar que, não importa em qual lugar, seja América Latina, Estados Unidos ou Europa, muitas têm dificuldade por entender como a plataforma funciona e como isso pode gerar resultados. Então, está tudo bem se você tiver uma ONG e não souber como utilizar, porque não são todas que utilizam tão bem assim, mas as que utilizam, nossa, tem muito resultado bom. As empresas e organizações sociais, com uma company page, né, que é um perfil de uma empresa ou organização, recebe 5 vezes mais visualizações. Isso vale no caso da Rede Cidadã, por exemplo. Eu cuido de toda a gestão da rede no LinkedIn, e os melhores resultados que a gente tem é no LinkedIn, diferente de outras redes sociais. E as nossas conexões e visualizações são super qualificadas. Então, no LinkedIn, a gente tem muita visualização de CEO, de gestores dentro de empresas, de pessoas que têm poder de decisão dentro de uma empresa. Então, para uma organização social, isso tem muito valor também, uma empresa social também. A parte de baixo, eu quero que você leve em consideração, mas se você for uma organização que está vendendo algum tipo de serviço ou está procurando parcerias. Por exemplo, 70% dos compradores são mais propensos a considerar uma marca se o vendedor entrar em contato pelo LinkedIn. Agora, você imagina, por exemplo, a questão da rede. Na rede, a gente tem perfis dentro do LinkedIn de pessoas que estão lá tentando fazer parcerias com empresas, conseguir investimentos de impacto social, conseguir voluntários. E todos os nossos colaboradores que usam o LinkedIn para prospectar oportunidades, praticamente todos eles conseguem marcar uma reunião ou, enfim, assinar um contrato. Então, é uma plataforma que a gente utiliza muito para isso, para conseguir abrir essas portas que geram resultados que são realmente muito eficazes dentro de uma organização e dentro de uma empresa também. 6 em cada 10 usuários procuram, né, por insights no LinkedIn. Então, vai a questão também de quem trabalha da organização. O meu chefe, por exemplo, da Rede Cidadã, ele usa o LinkedIn dele para procurar insights com outros diretores de organizações sociais ao redor do mundo. Então, ele consegue dicas, reuniões, calls ali, só utilizando o LinkedIn, porque o pessoal lá está muito mais propenso a poder apoiar o outro de alguma forma. Então, a comunicação lá é muito boa, é bem humana, assim, se você fizer um networking
interessante. E aqui vem outra parte também da questão das empresas e organizações sociais, que os funcionários eles são bem mais propensos no LinkedIn a compartilhar conteúdo de uma empresa ou organização. Eu vou dar exemplo, sei lá, como o Inter, por exemplo, ou a Rede Cidadã, por exemplo, também. Os nossos colaboradores, os nossos funcionários, eles entendem que, ao compartilhar conteúdo da rede, o trabalho que a rede faz de impacto social chega em muito mais pessoas. Então, a nossa equipe é super engajada lá dentro. Então, se você tem uma organização social e essas pessoas têm um perfil no LinkedIn, elas compartilham o que a organização social faz, isso vai chegar em muito mais pessoas. Então, as oportunidades vão ser maiores também. Aqui vai uma questão porque é importante utilizar o LinkedIn na questão de desenvolver negócios também, né, e conseguir apoio financeiro, por exemplo. No caso, são 61 milhões de influenciadores de nível sênior que tem um perfil lá, 65 milhões de tomadores de decisão no LinkedIn. Então, você imagina uma empresa que investe milhões e milhões em impacto social. A possibilidade de você conseguir entrar em contato com alguém dessa empresa que tem uma tomada de decisão com relação a esse investimento ou parcerias, é muito maior você fazer isso pelo LinkedIn do que com outra rede social. Tanto que na Rede Cidadã, a gente tem uma equipe específica só para poder entrar em contato com empresas grandes que investem em impacto social e procurar as pessoas dentro dessa empresa que podem, de fato, tomar a decisão ali de poder apoiar, de poder gerar algum tipo de negócio, né, que possa ajudar. Aqui vem a questão dos estudantes e também vem a questão dos voluntariados. A maior parte dos voluntários do LinkedIn são estudantes. Isso eu posso te dizer porque é real. Assim, a maior parte dos voluntários que a gente prospecta são estudantes. Então, para uma organização social conseguir voluntário pelo LinkedIn é ótimo, porque lá você vai ter estudantes que querem muito ter experiência no mercado, que querem muito gerar algum tipo de impacto. Por quê? Porque ele vai ajudar a sua ONG e, ao mesmo tempo, ele vai ajudar ele mesmo no desenvolvimento profissional dele. Então, é um perfil muito bom para poder conseguir voluntário, que são os estudantes. A outra parte é a questão do emprego também. Da mesma forma que as pessoas estão lá procurando emprego, elas estão procurando oportunidade de voluntariado. Então, essas milhões de pessoas também são possíveis voluntários para sua organização. No caso, são 6 pessoas contratadas a cada minuto, né? E são 57 milhões de empresas listadas no LinkedIn. Por que eu estou falando de empresas? São milhões de organizações sociais também ao redor do mundo, mas são milhões de empresas. E essas empresas, em sua maioria, têm um setor de impacto social, têm um setor de inclusão e diversidade. Então, nos últimos anos, todas as parcerias grandes que a Rede Cidadã fez com empresas que têm, né, esse tipo de apoio, esse tipo de propósito, a gente conseguiu as parcerias pelo LinkedIn. Então, isso ajudou bastante também na nossa causa. Aí vem uma questão para quem aqui trabalha com impacto social e tem uma organização, por exemplo. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma página da sua organização social. Isso é essencial, porque a página realmente vai ser meio que, como é que eu posso dizer, é a forma assim, institucional da sua organização realmente fazer comunicação e gerar impacto. Então, toda grande organização social no Brasil, no mundo, tem um perfil lá. Ela sabe que pelo perfil ela vai comunicar, ela vai chegar nas empresas, nos voluntários, enfim. Então, é importante ter essa cultura de que você tem que ter uma presença institucional lá. Isso é extremamente necessário. Agora eu vou falar um pouco do que você encontra na company page da Rede Cidadã no LinkedIn, o que a gente faz o tempo todo. Atualmente, a Rede Cidadã é uma das organizações sociais de Minas Gerais mais seguidas no LinkedIn. É uma das mais seguidas no Brasil também, porque a gente investe muito na plataforma e o resultado de retorno é gigantesco. Então, a gente tem cerca de 200 funcionários lá com perfil, a gente divulga a vaga o tempo todo, a gente coloca conteúdo das iniciativas internas da Rede Cidadã, então iniciativas de impacto social, então a gente consegue muita inscrição para as nossas iniciativas sociais. Posts que falam sobre as iniciativas e o cuidado dos nossos parceiros, então se a gente tem um parceiro, ele pede para divulgar alguma coisa importante, a gente divulga vaga, oportunidade de voluntariado, programas de impacto social. Então, a gente está sempre lá divulgando coisas de parceiros também. A gente divulga dicas também para o mercado de trabalho, pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, mas não sabem como utilizar a plataforma. Então, a gente coloca dicas de currículo, de mercado e outras coisas que podem ajudar as pessoas a incluir no mercado de trabalho.
Depoimento de colaboradores e aprendizes também a gente coloca muito lá. Os prêmios que a Rede Cidadã também já recebeu, a gente coloca lá. Por quê? Porque é importante que a organização social divulgue no LinkedIn as suas conquistas. Isso ajuda muito, né, a desenvolver sua imagem para o mercado e para as empresas também. A oportunidade de voluntariado, obviamente, a gente divulga muito voluntariado no LinkedIn e a gente consegue muita inscrição. Por quê? Porque vamos supor que você se inscreva para um programa de voluntariado da rede. Depois que você faz a atividade, a gente faz questão de divulgar você. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa chega na gente para fazer voluntariado, ela está desempregada, e ela sabe que ela quer continuar desenvolvendo alguma atividade, que ela quer, enfim, atuar na área dela para gerar impacto. Então, a gente faz questão de divulgar essa pessoa, porque, com isso, ela está fazendo bem, mas ela está fazendo bem para ela mesma também, né? Então, ela pode conseguir um emprego, por exemplo. E voluntários da rede já conseguiram emprego, só para a gente ter divulgado eles. E o conteúdo comercial tem que ser comercial. Assim, até o André estava falando aqui hoje, né, na questão da banco, ONG ou empresa social tem que sobreviver de alguma forma. Então, a gente foca muito no LinkedIn para conteúdo comercial. Então, chegar nas empresas e vender o que a gente faz, que gera impacto social, mas também gera capital também. Então, a gente está sempre divulgando conteúdo comercial. Isso ajuda demais a conseguir levar a Rede Cidadã ainda para mais estados, gerar mais impacto social e chegar em mais empresas e tudo mais. Bem, para finalizar, basicamente, eu coloquei 6 pontos que vocês devem seguir para alguém que gosta de voluntariado, ou tem uma ONG ou uma empresa de impacto social, ou se alguém está querendo montar uma startup de impacto social, por exemplo, quer começar a atuar no LinkedIn. Então, coloque uma capa no seu perfil que tem a identidade que combina com você, o que você gosta. Se lembre de mudar o título do seu perfil, então coloque bem o que você oferece para o mercado, que tipo de impacto você quer gerar. Coloque o conteúdo da sua área em destaque, que é divulgar o seu trabalho. Então, todo mundo na rede, por exemplo, a gente tem 200 colaboradores. Todo mundo na rede, no perfil do LinkedIn, tem na área de destaque conteúdo da Rede Cidadã. Então, é uma vitrine gigantesca porque a gente faz. Coloca na bio, né, que você tem no perfil, algo sucinto sobre você. As pessoas têm que ter uma ideia do que você faz, do que você oferece, então é muito importante. Preencha, né, todas as áreas do seu perfil da melhor forma possível. Todos os colaboradores da rede têm um perfil completo. Então, vamos supor que, por exemplo, alguém na Mamãe Amiga utiliza o perfil do LinkedIn para conseguir apoio comercial, por exemplo. É importante que essa pessoa tenha um perfil completo, né, para que gere confiança. Então, isso é essencial. Então, é isso. É profissional, coloca as habilidades profissionais, certificados, competências. Peça recomendações para suas conexões. Então, para quem está querendo voluntariado, por exemplo, acontece muito do voluntariado fazer um trabalho voluntário na rede, ele pedir recomendação de algum funcionário da rede para colocar no perfil. Isso ajudou a pessoa a conseguir um emprego também. Então, é voluntariado que leva a uma oportunidade de emprego. Então, isso acontece bastante também pelas recomendações que o voluntário recebe da nossa equipe. E a última parte, basicamente, é isso, né? É criar a página da sua organização no LinkedIn. Então, foi falado de Instagram, TikTok, Facebook, etc. Vale lembrar que quando a sua organização social tem um perfil no LinkedIn, por exemplo, a Mamãe Amiga tem um perfil no LinkedIn, e no workshop que eu fiz com eles, eu até direcionei de uma forma bem clara. Utilize o LinkedIn para conseguir apoio de outras empresas. Utilize o LinkedIn para conseguir voluntários capacitados. Utilize o LinkedIn para conseguir investimento. Então, para uma organização social, o LinkedIn serve muito para isso, muito mesmo. Então, tenha o perfil da sua organização social lá. Obviamente, você pode focar em outras redes sociais, mas o LinkedIn, particularmente, você vai conseguir resultados ótimos com relação a apoio comercial também, investimentos e voluntários. Basicamente é isso. Eu tentei falar muito rápido, porque realmente são muitos dados, mas eu estou aberto a perguntas. Fiquem à vontade, caso queiram me perguntar alguma coisa. Se tiver, claro. Temos 3 minutos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bem, aproveitem, pessoal.
É engraçado que quando eu faço palestra com estudante, com diretor ou com o CEO, eles também ficam meio receosos de fazer pergunta. Mas é porque é muito número e dado, mas é totalmente possível assim, responder perguntas simples. Estudantes também fazem muitas perguntas sobre a plataforma, mas pelo título do início que eu estava aqui, eu falei LinkedIn, impacto social e comunicação. Então, se vocês estão aqui, vocês gostam de impacto social e vocês utilizarem a plataforma para isso, é totalmente viável. Assim, realmente gera impacto social se você utilizar de forma correta. Mas se tiverem dúvidas, tudo bem. Se não tiver, não tem problema também. Muito obrigado, então, Diego, por sua palestra. Obrigado. Diego Ferreira, então, trazendo mais informações para a gente a respeito de como a comunicação pode nos ajudar na divulgação e na ampliação dessa área de influência que o trabalho em que a Asprecan desenvolve em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nós agora vamos passar para um debate. Esse debate tem como tema meios de comunicação na produção de impacto. Será mediado pelo nosso colega Magno Martins, que esteve aqui agora há pouco. Eu vou relembrar o currículo dele. Ele é formado em produção multimídia, pós-graduado em marketing digital e atualmente mestrando em estudos de linguagem pelo Cefet Minas. É professor, consultor e profissional independente em marketing digital e comunicação digital. E atua como digital planner no Cinemascope. Magno, bem-vindo mais uma vez, agora para ser o mediador deste debate. Eu quero convidar também os integrantes para essa conversa. Primeiro, Daniela Maciel, Diário do Comércio. Ela é jornalista e repórter do Diário do Comércio. Seja bem-vinda, Daniela. Quero convidar também Carlos Alberto dos Santos. Ele é jornalista, professor e assessor de comunicação. Trabalhou na Rede Globo, Rádio Alvorada e Jornal do Brasil. Professor de comunicação da UFMG e coordenador do curso de jornalismo da Faculdade Estácio de Sá. Foi secretário adjunto de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte. Atualmente é assessor de comunicação da Juseng, Junta Comercial de Minas Gerais. Professor, seja bem-vindo. Quero convidar também Cris Oliveira, da rádio Na Voz Delas. Ela é administradora com ênfase em gestão da informação, formada pela Faculdade de Santa Luzia. Contadora pelo Centro Universitário UNA e jornalista pelo Estácio. Atuou na área de gestão de contratos, produção de eventos, marketing e assessoria. Atualmente é radialista na rádio Na Voz Delas. Seja bem-vinda, Cris. Quero convidar também Diego Ferreira, da Rede Cidadã. Tem experiência em comunicação estratégica no LinkedIn, Network e Social Selling. É responsável pela comunicação estratégica e gestão de comunidade da Rede Cidadã e Newton Carreiras no LinkedIn. Já apoiou diversas empresas, organizações nacionais e internacionais a utilizar a plataforma de forma efetiva, gerando com isso impacto social. Quero convidar também Elisângela Colodete, da Band, editora-chefe e apresentadora do jornal Band Minas, professora de telejornalismo na Universidade FUMEC, mestre na linha de pesquisa Interações Midiáticas pela PUC Minas, especialista em História e Culturas Políticas pela UFMG e em Direitos Humanos e Cidadania Global pela PUC Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Magno, deixa a mediação com você agora. Bom, boa tarde novamente a todos, a todas e a todes. Bom, vamos conversar agora, né, sobre esse painel de comunicação. Eu vou passar a palavra para a Elisângela, porque ela está com um tempo um pouquinho mais curto que nós, ela quer, né, expressar. Elisângela, seja bem-vinda, obrigado. Vou deixar você conduzir o ponto que você gostaria. Muito obrigada. Está funcionando aqui, pessoal? Acho que está, né? Está todo mundo me ouvindo bem? Obrigada, gente, pelo convite. Eu peço 1000 desculpas pela correria. É para buscar a criança na escola, e criança, quando a gente não pega no horário, vocês sabem como é que eles ficam, né? Eu já avisei lá, vou atrasar um pouquinho, mas é o trânsito, né, Dilma? Me perdoa, viu? Imagina, isso acontece, quando o debate é muito bom, ele rende, não é mesmo? Bom, eu pensei em como que eu poderia, né, trazer para esse debate aqui alguma discussão que fosse mais profunda, né, a respeito da cobertura midiática e também do impacto, né, sobre as pessoas que atravessam, sobre as mulheres que atravessam a experiência do câncer, que com certeza, né,
claramente não é nada fácil. E a cobertura midiática, quando eu pensei sobre ela, é muito claro que a gente vê na grande mídia hoje o foco basicamente na cobertura dos casos de superação e também das campanhas, né, como é o caso agora do Outubro Rosa. Então, a gente cobre muito esse tipo de matéria e a gente se dá, muitas vezes, por satisfeito, né? A gente recebe material, muitas vezes, de assessoria, corre atrás desse material e coloca isso na imprensa. E seria muito fácil para mim chegar aqui e dizer da importância desse material para a vida dessas mulheres, né? De fato, é muito importante, de fato, gera conhecimento, de fato, gera representatividade. Mas aonde está o ponto de crítica, né? Aonde a gente poderia avançar um pouquinho mais sobre isso? Assim, aonde falta? O que não colabora ou o que, na verdade, atrapalha? E aí, aonde a gente poderia fazer um campo de uma interseção entre mídia e mulheres atravessando a dificuldade de um câncer? Eu penso logo em imagem, porque a mídia ela é o suporte, né? Os veículos de comunicação são suporte para nossa concepção de imagem de nós mesmos mesmo, né? Para a nossa cultura. Então, para a formação de padrões, inclusive estéticos, que, inclusive, também, por si só, já são um fator de adoecimento mental para muitas mulheres, né? A gente vive perseguindo padrões de beleza, né? E, por outro lado, quando a gente enxerga as mulheres atravessando um câncer, a gente vê mulheres, geralmente, claro que depende muito da fase em que elas estão, né, de tratamento, algumas vezes, do câncer, mas a gente enxerga mulheres justamente desconstruindo ou repensando a sua identidade, né, em mulheres que pensam o que é ser mulher, aonde eu estou, porque você não se encaixa no padrão, muitas vezes, quando você está atravessando um câncer. A gente acabou de ver o exemplo, né, da mulher que pensou, olha, eu comecei por um tratamento e a queda do cabelo. A queda do cabelo, às vezes a forma física que muda, você não consegue mais fazer uma atividade, a libido muda, e, enfim, você não se enquadra mais naquele padrão. E aí? E aí, será que a mídia, reforçando estereótipos, né, de beleza, não acaba atrapalhando também até a recuperação dessas pacientes? E aí, qual que é a nossa responsabilidade sobre isso, né? Esse é um evento que fala, que dialoga com todo o público, mas muito com as mulheres, claro, por questões óbvias. E aí eu deixo aqui para vocês uma referência muito interessante da professora Valesca Zanello. Não sei se alguém conhece aqui. Ela conhece? Gosta? Maravilhosa, né? A professora Valesca Zanello, ela é pós-doc, professora lá da Universidade de Brasília, tem um livro publicado que se chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, onde ela fala que não é uma coisa simples. Nós, mulheres, nos constituímos, segundo ela, identitariamente a partir de 2 dispositivos. Vou falar rapidinho para eu já fechar aqui. Do dispositivo materno e do dispositivo amoroso, né? O dispositivo materno, não importa se você é mãe ou não. A gente é educada desde cedo, desde sempre, para cuidar. Não é à toa que, nas profissões onde se exige cuidado, estão as mulheres. São as enfermeiras, são as professoras, são as empregadas domésticas, não por acaso também as menos bem remuneradas, né? As mais mal remuneradas. Somos nós na atividade do cuidado. A gente cresce achando que a gente tem que cuidar do outro. É nossa função, né? O homem não tem essa obrigação, vamos dizer assim. O segundo é o dispositivo amoroso, que eu acho que dialoga mais com a nossa questão aqui, que nos coloca no centro. A nossa formação identitária ela passa pela aprovação masculina. Então, a Valesca ela fala da prateleira do amor. Ela cria essa ideia da prateleira do amor, onde nós, mulheres, somos colocadas a partir de alguns ideais, né? Quanto mais branca, quanto mais rica, quanto mais magra, quanto mais jovem, melhor você está na prateleira para o homem te escolher. Se você está fora desses padrões, você está pior colocada nessa prateleira. E a prateleira é péssima para todo mundo, porque todo mundo, uma hora, não vai estar no centro da prateleira. E o poder está na mão dos homens, de escolher, de julgar. O homem, por pior que ele esteja, segundo Valesca, está sempre na posição de julgar uma mulher. Então,
aonde que isso dialoga, né? A mídia reforça esses padrões. Os dispositivos, eles são colocados, reforçados pela música, pelo filme. O que é a Bela e a Fera, né? Ela fala, senão uma mulher tentando domar uma besta e transformá-la num príncipe. E quantas mulheres morrem tentando fazer isso, né? Com seus maridos, né? Então, com perdão da palavra, né, gente? É provocativo, mas são palavras da doutora Valesca. Não são minhas, não, tá? E o que é que acontece? A mídia reforça esses padrões. Então, o que uma mulher com câncer está passando? Ela tá desconstruída, geralmente. Ela está repensando, né, o que é o meu padrão, onde que eu vou me encontrar nessa prateleira, eu estou fora. Se eu estava no padrão, se eu estava bem colocada, se eu tive a sorte de estar bem colocada nessa prateleira, agora eu não estou mais, não. Meu cabelo caiu, será que eu vou viver? Né? Então, esse reforço desse estereótipo ele pode ser muito prejudicial, inclusive, para quem está em tratamento, porque a gente sabe que, se é um sofrimento mental para as mulheres, de modo geral, para quem está atravessando uma doença como essa, isso é avassalador, né? Isso é gerador de sofrimento, isso é gerador de depressão, enfim, né? Isso atrapalha muito o processo. Então, qual é a crítica que eu faço à mídia? É de repensar os nossos lugares mesmo. A mídia precisa quebrar padrões, incluir outros, né? Incluir pessoas, gerar outras expectativas. Não é só cobrir a campanha de câncer, de prevenção ao câncer, não é só mostrar casos de superação, né? É quebrar estereótipos. É para isso que a gente tem que estar aqui também. Então, é essa crítica que eu faço aos meios de comunicação. E também às assessorias, que podem provocar isso, né? Que podem provocar esse diálogo, que podem provocar essa conversa. Porque, quando a gente fala dessa quebra de identidades passando por uma doença como essa, a gente está falando de minorias. A gente passa a fazer parte do campo das minorias que sempre estão fora, né? E, graças a Deus, a gente vê já uma mudança, ligeira, lenta, mas a gente vê minorias ocupando cada vez mais lugares. E pessoas que passam por esse sofrimento do câncer, né, do combate à doença, precisam também se ver representadas ali de uma forma mais verdadeira, mais legítima, mais humana, mais amorosa. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se eu passei aqui muito meus 5 minutos. Um pouquinho. Espero ter colaborado. Eu estou com o cronômetro aqui, mas quanto o pessoal... que eu falei? Ai, meu 9 Deus. minutos. Ai, Jesus. Não, mas amado. eu gostei da sua contribuição, que é justamente a gente repensar essa ressignificação da imagem e, principalmente, da questão da mulher. Porque isso é algo que a gente vê que os meios multimediáticos, seja na internet, seja na televisão, seja no cinema, até mesmo as histórias contadas no cinema, pega muito por esse lado. Mas e os outros lados? E as outras facetas, né? Eu vou aproveitar para pegar o seu gancho, eu vou passar para a Daniela. Daniela, você quer contribuir com essa fala? O que você pensa a respeito? Vamos lá, vamos puxando o assunto, que aí a gente novela toda aqui. Depois da Elisângela é sacanagem. Né? Oh, meu Deus do céu. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou repórter de um jornal de economia, um jornal que só fala de economia, e eu trabalho na editoria de gestão e negócios. E, quando veio o convite, eu falei, o que eu vou fazer lá? Mas eu pensei a mesma coisa. Falei assim, ai, Dilma, me ajuda? A gente sempre pensa, né, o que a gente vai fazer lá, porque a gente está acostumada a perguntar e não a responder. Né? E porque eu não tenho uma página, não tenho uma editoria de saúde, eu não tenho sequer uma editoria de gerais. Né? Tudo é economia, e aí a gente se divide nos ramos da economia. Eu falei, tá, eu não falo de saúde, mas eu falo de impacto. Sim. Né? Eu falo para um público muito específico, muito qualificado. Eu digo que o meu leitor é um leitor profissional. Né? Ele sabe o que ele não está planando, né? Não está voando ali pelos assuntos. Ele, normalmente, via de regra, ele sabe o que ele quer, ele sabe até a página que ele vai ler. Né? E aí ele quer uma informação muito assertiva, muito detalhada, de preferência com dados, né? Com dados que tenham lá
os números e as instituições que levam aqueles dados, que atestam aqueles dados. E eu acho que é por aí. Sabe, no caso de uma mídia tão direcionada, tão específica como a que eu trabalho, a gente pode ajudar a falar desses assuntos, a desmistificar temas, através de uma escolha correta de quem e do como vai ser falado. A gente vai falar sobre esse assunto, mas por qual viés? Né? Então, eu posso atingir pessoas muito diferentes que talvez raramente fossem atingidas por esse tema, tanto no setor público como no privado, através, né, desse exemplo do Diário do Comércio, mas aí vocês podem levar isso para os vários nichos, né, sabendo como chegar nessas pessoas. Né? Eu preciso mostrar que saúde, tratamento, prevenção ao câncer, de um lado, vai parecer feio, mas vocês vão me entender. De um lado é negócio, sim. Tem indústria pesquisando, criando equipamento, a indústria farmacêutica está criando novas drogas, descobrindo novas técnicas e tecnologias. Né? Isso é negócio. Né? E, de outro lado, isso também impacta empresas e o poder público enormemente, porque pessoas doentes não trabalham bem e muito menos consomem. Então, a saúde pública é uma questão de economia pública, é uma questão de desenvolvimento social, é uma questão de desenvolvimento econômico. Não é possível dissociar as duas coisas. A gente tem que aprender a associar essas coisas nos nossos discursos. Não é feio uma associação como essa que nos convida corajosamente a falar em dinheiro, porque tudo custa. E a gente tem que falar isso do jeito certo para as pessoas que a gente pretende alcançar. Cada um de nós vai poder alcançar um determinado público, né? E vai poder fazer isso da melhor maneira possível, né, se a gente fizer essa dobradinha da mídia com as instituições, com as fontes, né, sabendo entender. Aqui eu consigo falar por tal viés. Acho que é mais ou menos isso. Não, muito bom, porque tem essa questão de, conectando com o que a Elisângela já falou, tudo tem um ponto de interseção. Tudo tem. Se a gente parar para analisar todos os nossos contextos humanos, tudo em algum momento vai se esbarrar. Eu nunca imaginar que eu estaria aqui um dia para conversar com vocês sobre comunicação em um viés tão importante. E aí você vê os pontos de interseção onde faz sentido, e aí você contribui. Eu só esqueci o seu nome, e você é a Cris, né? Então, Cris, o que você contribui aí junto com os meios de comunicação, sobre tudo isso que a gente está conversando? Cris, antes de você começar, será que eu posso me despedir do pessoal? Pode. Vou lá buscar. Eu agradeço imensamente a participação, me desculpo mais uma vez. Quando quiserem me chamar, eu estou à total disposição de vocês. É um prazer imenso, tá bom, gente? Me perdoem. E obrigada pela oportunidade, viu? Então, eu sou locutora de uma rádio de mulheres e, para mim, é um pouco mais fácil de falar deste mundo, não porque a rádio está focada em saúde, na questão do câncer, mas porque, como mulher, nós que estamos aqui como mulheres, nós sabemos perfeitamente bem como a mídia nos trata, como a imprensa nos trata, como eles nos veem. E o que acontece? Quando nós pegamos para falar sobre esse impacto da mídia, o que nós vemos hoje, na verdade, é uma mídia que pouco dá atenção para estas mulheres. Por quê? Não é simplesmente você falar da mulher que conquistou, que conseguiu superar. Não é simplesmente que nós vemos muito a mídia vendendo aquela questão daquela profissional, daquela atriz, que se fala muito sobre o câncer quando tem um ator, uma atriz, que está passando por aquela situação. E, muitas das vezes, aquele ator, aquela atriz, ele vai para a mídia para falar, não é para atender aquelas pessoas que estão passando por aquilo, mas simplesmente para ele poder atender aqueles patrocinadores, aquela instituição pela qual ele trabalha, pela qual ele representa, que ele precisa falar sobre aquilo. Então, a gente falar sobre a mídia hoje, nós temos que trabalhar a questão da cultura, porque vai a fundo da cultura.
tudo está relacionado à cultura. Uma rádio, por exemplo, a rádio Na Voz Delas fala sobre mulheres. Nós vemos todos os dias as mulheres passando por diversas situações e relacionada ao câncer, quando a gente fala de câncer, a primeira coisa que se vem à mente é morte. E a mídia, só que a mídia, quando ela vem falar do câncer, quando ela chega no mês de outubro para falar do câncer de mama, ela se esquece de um pequeno detalhe, que para aquela mulher que chegou ali, que ela superou, ela teve uma trajetória e que, muitas das vezes, ninguém diz tudo aquilo que ela passou. Na verdade, ela conta ali um pedaço da história dela, mas ela não conta desde o momento que ela ficou sabendo que ela tinha um câncer, como que ela reagiu, o que ela fez. Então, o que tem que se trabalhar muito é isso. E eu acho que o câncer ele não tem que ser trabalhado somente nessas épocas e muito menos focado somente nas mulheres, porque o homem também tem câncer de mama. Então, nós precisamos levar isso mais à frente e trabalhar por quê? Hoje, infelizmente, a mídia, nós sabemos, tudo, gente, tem interferência financeira sobre isso, tudo. Então, não adianta você levar uma pauta, muitas das vezes, para uma emissora, que se ela não ver que aquilo ali vai trazer algum benefício financeiro para ela, ela não vai cobrir. Ou simplesmente ela vai chegar lá, vai te dar nem 30 segundos de visibilidade, o que resolveu para você? Então, quando a gente vem para conversar, para a gente discutir sobre isso, é uma situação que vai muito mais além do que tudo. Então, assim, falar sobre o câncer de mama, falar sobre o câncer, sobre as mulheres, é você falar sobre uma classe que já sofre tantas outras coisas e ainda quando passa por essa situação, ela se vê sozinha. Então, é importante trabalhar a questão da cultura, porque, trabalhando a cultura, a gente consegue se comunicar melhor. E trabalhando, quando a gente vai falar sobre isso na rádio, com toda sinceridade, quando a gente pega, faz um post, coloca alguma coisa em relação a isso, se vocês colocarem, infelizmente, você pegar uma postagem, fazer uma postagem sobre um acidente, e pegar e colocar um post sobre uma mulher que passou pela situação do câncer e que ela está passando por aquilo e ela sobreviveu, quem vai ter mais visibilidade? Pela cultura, o acidente. Então, a gente tem que trabalhar a cultura antes de mais nada, não só, desde as crianças, trabalhar essa questão da cultura. Cris, você falou uma coisa que eu concordo também, que estou até um pouco emocionado que você falou assim, que eu fiquei pensando aqui. É um tema muito invisibilizado. Ou é o diagnóstico ou é a cura, né? Não tem essa trajetória, não tem esses relatos, né? De expor mesmo, de conversar, de abrir esses diálogos, porque eu também tenho essa crítica com relação à mídia, quando vai colocar um ator, uma atriz para falar, porque, querendo ou não, esses atores, atrizes, personalidades, já estão no espaço de privilégio muito além de nós. Eles têm mais acesso do que nós. Assim. Eles vão ali, eles vão fazer uma campanha, né, de alguma forma ali a imagem deles também abre um pouco a discussão, mas o que adianta abrir na superficialidade e não aprofundar? Né? Então, assim, tudo que você trouxe isso, eu acredito muito também, principalmente na questão da cultura digital, porque o que eu vejo muito da cultura digital é um reflexo da cultura offline. E aí você vai ver o digital, aí você vai ver as empresas, né? Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Aí é dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, fazendo a vida do colaborador um inferno. Aí vai fazer essa campanha específicas, que é para a saúde, do bem-estar. Então, o que você falou, eu concordo muito, é muito enraizado. É uma coisa que precisa ser quebrada lá atrás, assim, porque senão fica muito oportunismo. Fica muito tipo, eu vou falar só o que dá audiência. Eu vou falar só o que vende, igual você muito bem falou. Isso está errado. A gente tem que nadar contra essa tendência. Né? Você quer complementar? Pode falar. O que eu queria complementar aí, que igual no caso que você citou, o que acontece? Não estou criticando atrizes, atores, cantores, cantoras, porque eles têm um papel fundamental e eles deveriam utilizar muito bem esse papel. Nós temos um caso que não é o câncer de mama, mas a Simonique está em alta falando sobre a questão, né, do processo que ela está passando, apresentando lives e tudo. Mas o que acontece? Esses atores e atrizes, eles estão num nível que eles não precisam da rede SUS.
Eles não precisam passar por uma série de constrangimentos de uma mulher que chega para fazer um exame, ela fez um autoexame em casa, e ela falou assim, olha, se eu perceber alguma coisa, me falaram que eu devo procurar assistência. A mídia coloca isso, mas na hora que ela chega lá, ela simplesmente é ignorada. É atendido por uma pessoa despreparada, é atendido por uma pessoa que não entende, mesmo sendo mulher, muitas das vezes, tá? Na maioria das vezes, ela não consegue entender o que a outra está passando, ignora, acha que é exagero, e aí depois essa mulher, depois de meses, ela retorna, e aquilo que ela estava mostrando, que ela apresentou, naquele carocinho que ela identificou, que falaram com ela assim, olha, não é o que você está pensando, não fizeram exame, não fizeram nada, é um câncer. Então, assim, eu nunca tive nenhum caso na família, mas a rádio tem acompanhado algumas mulheres que elas contam dessa dificuldade de até mesmo elas estarem no Instagram, falando que elas são criticadas por elas estarem mostrando que é doloroso, é sofrimento. Não adianta nós irmos para a mídia também falar, olha, você superou, você ultrapassou, ela conseguiu vencer, mas nós sabemos que milhares de mulheres não sobrevivem, elas não conseguem passar por essa fase. Por quê? Porque elas não quiseram? Não, porque elas não tiveram conhecimento, que é uma coisa também que está enraizado, porque com tanta informação, todo mundo agora é médico. E isso prejudica muito. Por quê? Você tem toda a informação ali. Então, o que eu acredito, e é principal, é fundamental você ter esse conhecimento, né? Você buscar para você saber um pouco. Mas o que acontece? Essa mulher ela vai para a internet, vai lá para o nosso amiguinho lá, digita lá câncer de mama. Já aparece uma série de informações que a mulher, antes mesmo de pegar o seu resultado, ela já falou, olha, morri. Já estou condenada. Então, nós que estamos à frente, né, em comunicação, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Por mais que você tenha 2, 3 seguidores, a partir do momento que você está na mídia, você está se comunicando, você é um influenciador. Se você tem 3 seguidores, você está influenciando essas 3 pessoas. Então, assim, a preocupação muito grande o que eu vejo é que nós precisamos parar de tratar os meses, né, coloridos em somente, olha, hoje eu tenho que postar isso. Então, você vai lá, escolhe alguma coisa, posta, pronto. Não. É válido ter os meses, né, cada mês uma cor diferente? É válido, mas nós temos que trabalhar essa questão. Exatamente. Gente, nosso tempo está quase acabando. Então, eu vou passar aqui para o Carlos, para ele fazer a contribuição dele, depois para o Diego, e a gente faz um fechamento. Pode ser? Porque estou triste, gente. O espanhol tinha que ser 50 minutos. Vamos lá. Ok. Olha, boa noite, né? Para todas, para todos. Muito obrigado pelo convite, Dilma. E acho importante a discussão desse tema, né? E nesse terceiro painel aí, eu vi coisas maravilhosas, né, que contribuem muito. Eu queria chamar a atenção para algumas questões em relação à mídia, né? Eu passei para o jornal impresso, passei por televisão, passei por rádio, e agora estamos vivendo aí essa questão das mídias sociais, né? Eu digo que nós estamos vivendo um momento de rupturas, né? As instituições, de uma maneira geral, estão sendo totalmente quebradas, né? Instituições políticas, família, justiça, escola, né? Educação, tudo, né? Nós estamos vivendo um momento de rupturas profundas, e que nós não sabemos ainda, estamos aí no meio desse terremoto, desse tsunami, não sabemos como, às vezes, nos comportarmos perante isso. E, como profissionais de comunicação, nossa responsabilidade é muito grande, porque a imprensa também está vivendo esse momento de ruptura, né? Hoje, em determinados momentos, é até perigoso você falar que é jornalista, né? As pessoas não confiam mais no jornalismo, vamos dizer assim, na imprensa, de uma maneira geral. E muita gente, assim como muitas pessoas se julgam que são médicos, muitos se julgam serem jornalistas, né? Também nós vivemos aí um momento de ciência sendo questionada, né? Pessoas que acham uma bobagem a ciência, né? Que questionam a ciência com uma tranquilidade, e pessoas que se julgam doutores
em vários assuntos, professores em vários assuntos, mestres, e publicam como se fossem realmente doutores naquele assunto. Só que nós estamos vivendo um momento de excesso de informação, e excesso de informação não quer dizer conhecimento, né? E quando nós tratamos desse tema, nós estamos aí no mês de outubro rosa, né, do câncer de mama, a gente vê também que muitas vezes a mídia usa isso como marketing, porque é modos. Se você colocar um negro numa novela, é marketing. Se você colocar alguém da comunidade LGBT, que ia mais num jornal, por exemplo, isso é marketing, muitas vezes. Não é porque você acredita naquela competência, muitas vezes, ou naquela mudança que está precisando haver, dessa diversidade. É porque se me dá dinheiro, se eu faturo, por que não? Eu, de repente, na minha loja, colocar várias pessoas de minorias para poder dizer que eu sou, entre aspas, moderno, estou participando da renovação. E a mídia, muitas vezes, faz isso, né? Então, eu acho essencial, primeiro, entender que os meios de comunicação eles são complementares, né? Quantas vezes nós pensamos que a televisão ia acabar com o rádio, né? Pensamos agora que as mídias sociais não iam acabar com a televisão. Eles são complementares. Todos eles têm sua importância. O importante é entender as especificidades de cada um, as características de cada um, e usá-los da melhor maneira possível. E comunicação, muitas vezes, não é também só feita por profissionais ou pelas mídias ou pelos meios de comunicação. E, nesse caso do câncer de mama, e em outros casos, é importante, muitas vezes, que a comunicação seja feita de maneira, em todos os momentos, de maneira afetiva, acolhedora, como foi bem dito aqui, né? Se colocando no lugar de quem está naquela questão, está sofrendo aquilo. Isso pode ser feito em vários momentos pela mídia, pode ser feito até dentro de um consultório médico, quando o médico recebe uma pessoa, uma médica recebe uma pessoa, e escuta, acolhe e dá informação com qualidade. E a mídia tem a obrigação de abrir a porta para essas pessoas que têm condições de dar informação com qualidade. Não dar informação por dar informação. Não dar informação porque é moda naquele momento falar de Outubro Rosa, porque vai me dar audiência, vai me dar likes, enfim. Então, eu acho que é importante repensar, é um momento que nós todos temos que repensar. Nós, profissionais da mídia, temos que questionar o nosso papel como profissionais de mídia. Os profissionais da área de saúde têm que questionar que papel que eles estão fazendo como comunicadores, mas não como comunicadores de passar somente informação para o paciente, mas de ouvi-lo, né? A palavra ouvir foi muito falada aqui, né? Você tocou muito nesse assunto. Realmente, ouvir, né? Porque a comunicação ela não é aquela velha comunicação que existe um transmissor, um receptor e ponto final. A comunicação ela tem que ser ida e volta. Ela tem que... eu tenho que ouvir. Lógico que se eu tenho condições de passar informação com credibilidade. Não é essa informação que fica escorrendo, que muitas vezes a gente encontra aí nos fake news da vida, e simplesmente eu quero postar alguma coisa porque eu tenho que pertencer, né? Não, é porque eu tenho competência para fazer isso. Então, acho que a mídia tem um papel muito importante sobre isso. Não simplesmente, muitas vezes, como a questão do suicídio, por exemplo, que falava assim, não, vamos publicar que no Brasil tem 15 suicídios por dia. Isso é número. Isso não resolve nada. Isso não ajuda ninguém. Isso não cria nenhum tipo de empatia, comunicação no sentido da palavra, de relacionar, de acolher, de oferecer aquilo que eu posso ter melhor. E nisso eu acho que a comunicação deve ser cada vez mais assumida por quem tem competência para falar desses temas, né? Uma pesquisa que foi feita numa universidade na Europa concluiu, por exemplo, que os jovens não acreditam mais, muitas vezes, em informações da saúde, porque é tanta coisa que eles escutam, tantas coisas que têm acesso, que eles ficam perdidos, né? E isso está acontecendo com muitas pessoas. Então, eu acho que é um tema muito sério. Eu acho que tem que ir além, como foi bem dito aqui, de uma campanha
muitas vezes muito bonita, muito linda, muito colorida, mas porque tem que penetrar na informação séria, a informação por quem entende daquele assunto e que quem pode comunicar, mas comunicar não de maneira técnica, simplesmente, mas comunicar de maneira humana, de maneira afetiva, de maneira de acolher o outro, porque é humanizar a comunicação. Eu acho que isso é a questão mais importante. Escutei meu tempo, já recebi ali 3 avisos, e desculpem, mas eu me coloco à disposição, sempre precisar a gente conversar sobre essas questões. Eu tive uma vez eu tinha um programa chamado Globo Comunidade, em que eu privilegiava a saúde, só para encerrar. E o programa ia no horário assim muito cedinho, domingo de manhã, era 7 horas da manhã. E quando eu tocava na questão saúde, eu percebia e levava médicos, profissionais sérios, muito competentes, eu via como que crescia muito a audiência, mesmo sendo tão cedo. Tinha uma vantagem, porque a chamada do programa tinha maior audiência, porque era feita no horário do Jornal Nacional. Então, era uma boa audiência, né? Mas as pessoas, quando falavam de saúde, isso, há algum tempo atrás, como isso desperta a curiosidade, o desejo de informação. Então, por isso que é preciso levar isso muito a sério. Muito obrigado. Bom demais. Gente, é só para a gente finalizar, porque eu também não quero que o Diego saia daqui sem falar, né? Porque é chato, né? Diego, eu vou te fazer uma pergunta, assim, porque você falou muito de LinkedIn, e a gente vê esses movimentos, né, sobre o Outubro Rosa, o Novembro Azul, não fala tanto do Dezembro Vermelho, por exemplo, né? A gente sabe por quê. Enfim, eu queria que você trouxesse para a gente uma visão sobre essa questão da plataforma e como que as empresas utilizam esses meios, se realmente tem campanhas interessantes. Qual que é a sua visão sobre isso, assim, sobre esses temas dentro de um ecossistema tão corporativo, tão de networking? Contribui com a gente. Bem, eu acredito que a união de comunicação e competência pode gerar um impacto social gigantesco. Por exemplo, eu não sou de saúde, mas isso não me impede de gerar algum tipo de impacto social nas pessoas que estão passando por essa situação de tratamento de câncer, por exemplo. Eu vou dar como exemplo a Rede Cidadã. A gente tem um programa de escuta do usuário e, obviamente, a gente faz uma campanha, né, de Outubro Rosa e tudo mais, mas a gente recebe também muitos contatos de mulheres ou homens que estão passando por tratamento de câncer e não sabem como vão conseguir um emprego, ou tem medo de perder o emprego que já tem, e não tem a menor ideia de como vai conseguir um emprego depois de passar pelo tratamento. Porque foi como ela falou, né, uma pessoa doente ela não gera, enfim, gasto, o capital não roda, a economia não roda, você não consegue comprar as coisas, enfim. Então, uma forma que a Rede Cidadã criou de ajudar essas pessoas foi por esse programa de escuta e de entender que a forma que a gente tem de ajudar uma pessoa que está passando por isso é escutar ela, né, para esse programa de escuta, e tentar ensinar da melhor forma possível de que o fato dela ter câncer não quer dizer que ela não pode conseguir um emprego bom, que se ela perder o emprego que ela tem durante o tratamento, que ela pode conseguir um emprego depois, que não é porque ela tem câncer que ela não pode deixar de estudar ou de procurar qualificação, etc. Então, a forma que a gente tentou achar de ajudar foi essa. Foi unindo a comunicação às competências que a gente tem. A gente não é de saúde, mas a gente entende de mercado de trabalho. E quem tem câncer também tem trabalho. Sonha em trabalhar, sonha em ser promovido, sonha em ser referência na área no qual estudou e atua. As pessoas têm sonhos, né, com relação ao trabalho, independente de que você está passando. Então, é isso que a gente fez, né, a forma que a gente tentou encontrar e ajudar essas pessoas. E a gente ajuda, porque a gente escuta e a gente direciona, e a pessoa passa por essa fase ruim, mas depois disso ela consegue o emprego que ela quer, ela consegue continuar estudando, ela consegue ser algum tipo de referência. E com relação às empresas, é isso. Eu acredito que as empresas elas têm assim, o dever de investir nesses tipos de iniciativas, elas têm o dever de apoiar, de não demitir a pessoa que está com câncer, de apoiar o profissional durante o tratamento. Então, o dever é esse. Assim, não ter, pelo menos ter essa humanização com o profissional. Então, a rede, quando ela é parceira de uma empresa grande, tem esse ensino, né, essa questão mais humanizada. Olha, a gente é parceiro, mas tem de tratar o nosso funcionário como um ser humano, independente da situação que ele está passando, sendo câncer ou outro problema de saúde. Então, foi basicamente essa forma que a gente achou de ajudar.
né? E acho que ajuda bastante também. Nossa, demais. Bom, gente, então vamos finalizar, né? Olha, muitas inspirações para a gente ressignificar, repensar, dialogar, interseccionalizar e, principalmente, ouvir mais. Entender que as rupturas são boas para a gente entender que a gente precisa mudar, né? E está tudo em constante movimento. Quero agradecer mais uma vez aí a todos que ficaram, né, até o momento, o pessoal aqui com a gente. E é isso. Fechou? Palmas para nós. Obrigado, Magno, pela brilhante condução desse debate, dessa conversa muito interessante sobre o papel da comunicação. E, complementando o comentário do senhor, a gente, às vezes, as pessoas criticam o jornalismo, duvidam do jornalismo profissional, mas estão lá, firmes na mensagem do Zap, né? É isso que acontece. E também é uma tarefa nossa, como no meu caso, como professor de língua portuguesa, de linguagens, trabalhar isso, essa questão da comunicação, das fontes de comunicação, do respeito à imprensa profissional. Ah, sim, pode ficar à vontade. Valeu. Eu gostaria não só de agradecer e dizer a importância que teve essa mesa. Para mim, foi das mesas mais importantes que nós tivemos. Levando em conta o que a Daniela colocou, e é o grande desafio para nós do terceiro setor, digo isso por estar há 38 anos trabalhando nessa direção, construindo processos, articulando rede de voluntariado, enfim. O que acontece é que a nossa cultura, além dela não privilegiar a prevenção, porque o modelo biomédico nosso, ele está todo pautado na doença, porque o recurso ele passa todo por aí. E pelo fato do paradigma estar situado nessa direção, nos leva a adoecer de forma constante, porque ela se alimenta disso. O desafio que nós temos é como construir essa outra cultura, né? Então, eu tenho comigo que a comunicação, sem sombra de dúvida nenhuma, ela é a grande responsável por nos ajudar. Quando eu vejo Daniela colocar a respeito desse espaço na questão do viés do mercado, o que nós temos? Nós temos o mercado hoje, no que diz respeito ao social, totalmente dissociado do mercado de consumo. Então, enquanto o ser humano, né, enquanto nós, como sociedade, como indivíduos humanos, que temos toda uma estrutura social a ser desenvolvida e com tanta diferença, enquanto isso não tiver um valor igual ao que nós consumimos, nós não vamos conseguir eliminar as nossas diferenças sociais. Quando você coloca esse espaço, e eu nos vejo exatamente nesse momento, onde nós temos um processo de 38 anos e temos a clareza, se nós não transformarmos, e é essa a razão da gente estar lançando essa rede agora, é de sair de uma visão de filantropia, apenas de caritas, né, como se isso fosse caridade, e não é. Isso é muito mais do que caridade, diz respeito à vida, né? E transformarmos isso também no negócio social sustentável. Então, quando você fala desse espaço, é esse espaço que nós estamos precisando hoje, de mostrar esse diamante que nós temos construído nesses 38 anos, que nós queremos transformar isso num brilhante, precisamos de lapidá-lo agora, transformá-lo num brilhante para ele valer no mercado. Aí eles vão ter esse olhar e nos ajudar a desenvolver toda a tecnologia social que nós desenvolvemos até agora. Então, a mesa que eu gostaria de agradecer pelas expertises que nós vimos aqui e dizer que nós precisamos desse apoio, senão a nossa voz não vai ter ressonância. Foi muito difícil manter isso vivo por 38 anos, e nós não gostaríamos de perder essa oportunidade, porque nós sentimos que é possível colocar isso para a sociedade, que a sociedade tome isso para ela e ela se autossustente. Nós não queremos mais trabalhar com pires na mão, como se nós estivéssemos apenas vivendo de caridade, sendo que nós temos algo importantíssimo, que é a vida humana, onde 95% desses casos podem curar.
E foi mostrado aqui com dados que a maioria se trata em fase final. Por quê? Nós hoje, você não precisa mais de amputar uma mama, você pode dar a cura a ela, só que a maioria não tem acesso, não é incluída. Então, o que nós trabalhamos o tempo todo é inclusão social. E a comunicação tem muito para nos ajudar. Então, eu convoco vocês para participar dessa iniciativa, sabe? Porque nós temos algo muito importante para levar para a sociedade e, infelizmente, eu digo pelos meus pares, porque quando eu estou dentro de um congresso médico e a gente tenta colocar, o espaço que nos dá é muito pequeno, porque você não vai falar de tecnologia médica, onde o recurso rola, né? Então, é mamografia, é ressonância magnética, é técnicas de cirurgia. Você vai falar de inclusão, não soa, não dá. E a realidade brasileira é triste, porque 70% não tem acesso. Vive de uma rede capenga, numa rede que tem tudo para dar um bom serviço, mas não consegue atingir o que nós queremos. Então, para inverter essa realidade, nós temos que somar esforços. Eu vejo aqui profissionais que têm essa sensibilidade e pode, sem dúvida nenhuma, nos ajudar nessa jornada. É isso que eu gostaria de convocar vocês para nos ajudar a viabilizar. É o momento que nós precisamos de mentoria, nós precisamos de inteligência, é isso que nós estamos buscando agora, porque nós terminamos esse produto, levou 10 anos para construir, uma tecnologia que nasceu há 38 anos atrás, e nós conseguimos colocar isso dentro de uma rede de produto, né? E é um produto de comunicação, é de educação continuada à distância, e nós precisamos dessa ajuda para que vocês nos ajudem a fazer com que isso valha no mercado de consumo. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da Provenza, da Asprecan, pelo brilhantismo de tudo que eu escutei aqui. Muito obrigado. Agradeço à mesa mais uma vez por essa riquíssima contribuição. E agora eu quero chamar a nossa última convidada do dia, Ninguém vai embora. 10 minutos, eu prometo. Endosso o pedido. Fiquem até acabar. Pode. Ainda neste painel 3, nós vamos receber Camila Santana, que vai falar sobre prática interativa que simboliza a importância do trabalho em rede, a conexão entre as pessoas para alcance de um objetivo comum. Camila Santana é psicóloga, pesquisadora acadêmica, integrante do grupo de pesquisa na HARCE, cadastrado no CNPq pelo Cefet Minas, aluna de disciplinas isoladas no programa de pós-graduação Escrito Senso da UFMG e atuante na clínica particular. Voluntária Asprecan, onde fundou o projeto Sala de Escuta, no projeto Impacto Beta e no projeto Compaixão. Camila, sua vez agora. Oi, gente. Boa noite. Realmente, eu gostaria só que vocês ficassem durante 10 minutos. Na verdade, eu não vou falar sobre a prática interativa, eu vou propor para a gente fazer. Para essa proposta, eu preciso que todos estejam aqui na frente, sentados um ao lado do outro. Então, quem está aí atrás, pode vir ocupar esses espaços aqui, por gentileza? E vocês vão receber aqui da nossa colega da organização uma palavrinha que eu gostaria que vocês não virassem. Receba, mas não olhe o que está escrito. Pode ser? Pode entregar um para cada um, por favor. Tem que ficar um do lado do outro. Não olha. Agora não é para olhar, é só para receber. Viu, Tadeu? Ah, Tadeu. Não é para olhar. Não olha. Não olha. Ó, Magno. Não olha, Magno. Vocês estão ansiosos. Estou de olho em vocês. Isso.
Olha só, eu sei que foi um dia intenso, cansativo, de várias discussões, abordagens, reflexões, mas nada mais que justo a gente evidenciar os protagonistas desse movimento de mudança. Vocês se sentem protagonistas desse movimento de mudança? De tantas, né, temáticas que nós abordamos aqui. Então, eu não quero falar muito, na verdade, eu quero que a gente vivencie aqui uma experiência. Então, primeiro, olhe a palavra que está aí na sua mão. Não, pode olhar. Não vou xingar, agora pode. Agora eu deixo. Leia a palavra que está aí. Algumas pessoas deram um sorriso. Pois é, igual você. Reflita um pouquinho aí nessa palavra que você leu. Feche os olhos, respira fundo. Fiquem no aqui e no agora. O presente é o mais importante. O que essa palavra tem a ver com você? Por que foi essa palavra que você pegou? Porque são palavras diferentes. Cada pessoa está com uma palavra. Por que essa? O que tem a ver? Agora eu quero que vocês olhem para a pessoa que está ao seu lado e comente com ela. Então, você vai conversar com uma pessoa só. Aqui vocês duas. Isso. Eu vou dar 2 minutos. Me ajuda com o horário? 2 minutos? Eu vou dar 2 minutos para você contar para a pessoa que está ao seu lado a respeito dessa palavra. Então, escutem aqui. Por exemplo, veio coragem para você. Você vai comentar. Tem a ver com você? Não tem? Você vai comentar com essa pessoa a respeito disso. E você vai escutar a pessoa também. Então, 1 minuto para cada pessoa. Combinado? Podem começar. Deu? Quanto está em tempo? 1 minuto. Agora deixa outra pessoa falar. Deu? Deu? 30 segundos. Sim. Sexo de ser vulgar. Pronto. É bom falar, né? A gente gosta de comunicar. Agora voltem aqui para frente. Tadeu. Quinta série. É bom porque eu sei o nome das pessoas, eu posso chamar, né, pelo nome. Mas presta atenção agora. Voltem para vocês novamente. Quem quiser fechar os olhos e reflita do que você falou a respeito de você, sobre esse aspecto, essa qualidade, essa característica que você tem. O que você evidenciou para essa pessoa que você compartilhou? O que ela falou também dela para você? Pensem aí, uns segundinhos. A segunda etapa são 3, ok? A segunda etapa, agora eu gostaria que vocês trocassem com outra pessoa. Não é que, se você falou com a da direita, você vai trocar a palavra com a pessoa que está da esquerda. Troca. Pode movimentar. Se demandar movimento, movimente. Aí, ó, vai na Cris.
Pode trocar com a pessoa. Então, trocou. Agora você vai conversar com essa pessoa a respeito dessa nova característica, dessa nova qualidade. E pense mais uma vez, por que essa palavra? Poderia ser qualquer outra. Você vai conversar com a pessoa que você trocou. Isso. Mais 2 minutos a respeito dessa nova característica. Ai, nossa, meu pé está doendo tanto. Mas tanto. Pé? Você não imagina. O pé. Mas assim. Vai nesse sapato o dia todo, deve doer. Mas sabe o que aconteceu? Perdi 3 segundos essa semana, porque eu estou com uma gestante de casa. E desconta tudo no sapato. Nunca teve esse comportamento. Geralmente é filhotinho que fica assim, cachorro também, não vai Chinelo, eu tô tipo assim, eu não tive ainda bem que eu fiz isso, mas daqui a pouco eu tô fazendo tempo, também. Ela tá muito mal. Ela tá segurando na pia, Matheus. Pensa um X, um rato. Eu tenho uma que ficou doente, ela emagreceu muito. Ela tava com quase uma pneumonia. Aí eu comecei a tratar dela, engordou. Mas sabe assim, sabe quando fica nervosa? Quando você pede pra sair de casa, ela não sai, ela virou uma bola. Ela já é castrada. 1 minuto, então deixa o outro coleguinha falar. Ela é castrada, engordou mais ainda. E assim, tudo é motivo pra ficar dentro de casa. Ele pede pra sair, pra você ver. Eu amo. Pede pra sair. Tipo assim, Eu tenho 2 cachorras. eu não pago, eu não pago nada. Só que ela, nossa, cara, que isso, hein? Não, parabéns. E acabou com 3 sapatos. Ela não compra o sapato inteiro, ela vai lá Ela e vai faz um rasgar, negocinho faz pra usar. e não quer mais. É difícil. Eu tô com fome, eu cheguei depois do copo. Nem pra eu final. Mas você tava aqui desde manhã, tá? Eu vim de manhã, só que eu fiz consultório. Ah, tá. Atendi e voltei. É aqui do lado, assim, na maleta, a gente faz maleta. Pronto! Que gostoso, gente, falar da gente. Muito bom escutar sobre as outras pessoas. Agora, eu gostaria que vocês voltassem para você novamente. Feche o olho, respire, conecte com o que você falou, com o que você escutou. Faz sentido, não faz? Essa característica era forte, você deixou ela de lado, perdeu ao longo do caminho. Precisa potencializar isso mais dentro de você, ou criar. Pensem, né? Alguns segundinhos. Para a última etapa, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Agora vai ter movimento. Mais uma vez, né? Que eu já pedi para vir aqui para frente. E agora, nós estávamos acomodados, né? Falamos com a pessoa da direita, da esquerda. Agora nós vamos procurar uma pessoa, pensa numa pessoa desconhecida. Ah, eu não falei ainda com tal pessoa. Quero conversar com essa agora. Então, você vai fazer esse movimento de procurar alguém para trocar a palavra com essa pessoa e conversar com ela. Não. Vamos tentar fazer de 2. Vai dar dupla? Dá dupla. Não. Olha, me escutem. Vocês vão andar, procurar por alguém que vocês não conversaram, trocar a palavra com essa pessoa e conversar com ela. Podem começar, mais 2 minutos. É para trocar e conversar. Vai ser a terceira característica. Pode, 2 minutos. É a terceira característica. Eu já tinha começado já vi 30 segundos como você falou. Já foi andando, já foi falando, nem para de falar. Você devia estar participando. Ah, mas ela começou a trocar as palavras, eu estava aqui. Essa dinâmica em grupo é um quebra-gelo. Na verdade, é para influenciar as nossas potencialidades. Porque o terceiro setor, ele demanda muito de pessoas altruístas, pessoas que, de certa
então tem mais um cuidado empático. Normalmente, como aqui foi colocado várias questões que precisam ser feitas e tudo mais, se essas pessoas não se enxergarem esse potencial para gerar essa mudança, a gente se mantém estagnado. Então, uma colocação, se você tem coragem, porque são várias palavras, se você tem coragem, se você tem ousadia, se você tem propósito, a gente precisa se unir. Não é eu que vou fazer isso, não é você que vai fazer isso, é o coletivo. Por isso é uma proposta colaborativa. Eu preciso me unir com o seu potencial, você unir com o outro com o outro potencial. E a gente multiplicar isso, porque todos nós somos capazes. Gostei disso. Olha, mas já tinha 30 segundos de folga, porque eu comecei a marcar na hora que você falou. 2,5, né? E o povo tem que interagir. Muito bacana essa dinâmica. É bom porque para fazer é fácil. Se a gente tivesse, eu pensei em montar um quebra-cabeça, pegar uma peça assim, tipo assim, e a gente montar junto, só que tem peça. E pode ser feito, se esse editório estivesse cheio, daria para fazer. Pronto! Agora já está naquele momento que você não quer parar de falar mais. Você já engatou aí, já quer continuar conversando. Né, Dilma? Né, Maria Júlia? Tá naquele momento que a gente não quer mais parar de conversar, né, Tadeu? Magno. Não, é muito bom, gente. Eu sei, é ótimo. Cláudia. Diego. Vamos voltar para cá. Pode ficar em pé onde você está mesmo, não precisa movimentar de novo, não. Eu vou encerrar agora. Foi bom para vocês? Vocês perceberam a quantidade de pessoas maravilhosas que nós temos aqui? Vocês perceberam que o terceiro setor precisam de vocês para serem protagonistas do que a gente falou que precisa mudar e precisa fazer? Quem vai fazer? Nós. E não é, eu que tenho que dar conta. É porque eu que tenho conhecimento e eu que sei fazer, a gente comentou, né? Eu sei o que precisa ser feito. Você não dá conta de tudo sozinho. Essa pessoa que está com você, ela precisa que você conte com ela e você precisa contar com essa pessoa. Então, tudo isso que nós falamos ao longo desse dia só vai acontecer se você sentir que essas características, tem várias outras com certeza, você não está limitado ao que, né, apareceu aqui. Existem várias outras, mas só vai ser possível quando você se reconhecer nesse lugar. O terceiro setor, ele une pessoas altruístas, empáticas, corajosas, destemidas. Por quê? Vai querer evidenciar histórias que estão esquecidas, grupos pequenos que não são valorizados. E você está lá, querendo fazer a diferença, mudar o mundo, fazer algo melhor. Mas, como sugestão, em primeiro lugar, se reconheça nesse lugar. Seja você corajosa para você primeiro, empático com você primeiro. Porque, normalmente, nesse movimento de querer ajudar os outros, você pode acabar esquecendo de você. Mas é importante você estar bem para você auxiliar os outros. E aqui nós temos várias potencialidades e pessoas maravilhosas que podem continuar o que a gente começou aqui. Aqui foi só o início, o start, um gatilho para a gente despertar. Mas vamos continuar vibrando, né, nessa energia, nesse amor, nesse cuidado com as outras pessoas. É isso, muito obrigada e até mais. Vamos tirar uma foto? Aproveitar que todo mundo na frente? Volta aqui. Tem que me devolver, gente. Tem meu número aí atrás, se alguém quiser. Mas anote essas palavras, né? Eu não peguei. Não peguei, não.
atrás, chega bem pertinho e fica entre, vem ficar atrás. Entre lá e... isso. Você fica aí, fica entre, chega bem pertinho. Para aparecer, Dilma, você está escondido, fica aqui na frente, Dilma. Fica aqui atrás. Aí, isso, aí. Você, cabecinha para lá, chega mais. Aí, isso. Aí, beleza. Senhor, por gentileza, mais próximo também um pouquinho. Aí, excelente. Todo mundo ali. Todo o ângulo aqui. Fica para trás. Para trás aqui. Vai para trás, vai pegar a cadeira. Vai ter que pegar, vai ter jeito. Espera aí, já rapidinho, gente. Aguenta aí. Aí, pronto. Vem cá também, ué. Vem lá, vamos lá. Vou engordar só um pouquinho. Raquel, tá aqui. Cadê a Raquel? Cadê a Raquel? A Raquel foi a primeira vez. Deixa eu fazer rapidinho, cadê? A Raquel correu da foto? Essas bolsas aqui. Vamos lá, todos aí. Vamos lá. Ah, ótimo. Beleza. Sorriam, gente. Vamos lá. Mais um. Chega mais perto um pouquinho aqui, tá na ponta. Tá todo mundo no quadro aqui. Aí. Muito bom. Vou fechar mais uma. Muito obrigado. Pessoal, só um momentinho para o encerramento do seminário. A gente vai só proceder com o finalzinho. Pessoal, só um momento, por favor. A gente vai fazer o encerramento desse seminário Saberes e Tecnologias Salvando Vidas, promovido pela Asprecan, Associação de Prevenção do Câncer na Mulher. Em primeiro lugar, Mônica, Dilma, Dr. Tadeu, queria agradecer muito pela oportunidade de vocês terem feito o convite para ser o mestre de uma cerimônia tão importante como essa. É um marco para mim. Muito obrigado pela oportunidade. E foram tantas informações, tanta coisa boa, que olhando, repensando no período da manhã, parece que foi ontem. E foi no mesmo dia, né? De tantas participações, desde a primeira palestra com a doutora Ana Maria Massaúde, e agora o encerramento com a Mônica Bessa, nossa presidente. Mônica, com você o encerramento agora. Pessoal, vou ser breve, né? Porque nós já extrapolamos o tempo. Eu não sei nem expressar a minha gratidão a todos, a minha alegria de ter tido a oportunidade de a gente conversar sobre temas tão importantes, né? E a possibilidade da gente realmente ter um posicionamento, essa união do primeiro, segundo, terceiro setor, realmente sair com uma proposta que possa ser aplicada. E essa parte da comunicação, que para mim é fundamental para o trabalho e para nós, né, como seres humanos. Então, é muita gratidão a todos, muita gratidão a Deus, né, por ter nos permitido esse momento. Eu queria agradecer demais a equipe da 22 Graus pelo belo trabalho, pela dedicação há meses, né, a esse trabalho. E eu estou tão animada que eu já vou anunciar o segundo seminário para outubro do ano que vem. Vocês se preparem. Se preparem, viu? Muito obrigada a todos.